Aleluia, boa noite, gente. Que alegria, né, podermos aprender dessa palavra. Obrigado, pastor, obrigado pela confiança. É uma honra para a gente, né, poder estar aqui, compartilhando com vocês disso, compartilhando do que Deus fez nas nossas vidas, amém? E mostrando o que Deus pode fazer na vida de todos nós, amém? A palavra está em você? Amém, glória a Deus, tem muito mais. E em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que é importante, que é o desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas. Amém? Mas ele continua aí, que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! E como que a gente chega ao conhecimento de alguma coisa, querido? Estudando. Amém? É só desse jeito, não vem por osmose, não. Você precisa sentar, parar e estudar. E é isso que essa escola propõe, um tempo para que você possa crescer em conhecimento da verdade, para que você possa ser fortalecido nas verdades do Senhor e avance no seu propósito. Amém? O próprio Jesus crescia em graça, em conhecimento, né? A gente lê lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, que fala que Jesus crescia em sabedoria também. Amém? E ele foi chamado de mestre. Você acha que ele seria aceito para pregar na sinagoga se ele não tivesse parado para estudar a palavra? Ele citava as escrituras que já haviam sido escritas antes dele. Ele sabia do que ele estava falando. Amém, queridos? Porque ele parou, porque ele dedicou tempo também para aprender. Amém? E a gente precisa fazer isso. Aleluia! Sabe, hoje de manhã, quem esteve aqui de manhã viu o Bia aqui apresentando os professores novos, né? E ela começou a falar de cada um, falou de Drica, falou de Gabi. E eu pensei, Jesus, ela vai falar, agora ela vai falar. Mas não, ela foi muito amável, a Bia sabe enxergar só coisas boas nas pessoas, amém? Sabe, queridos, tem gente que pensa que a gente não precisa parar para estudar. O próprio Jesus parou para estudar. E infelizmente, algumas pessoas ainda pensam assim. Se você pensa, depois a gente pode orar junto com você. Amém? Eu posso orar porque Jesus me libertou. Amém, querido? O Diogo está aqui rindo porque ele sabe, algumas pessoas que convivem comigo. Se você estava aqui hoje de manhã, você viu que as datas não fecharam, né? Porque eu cheguei na igreja em 2012 e me formei em 2017. E o Rema chegou em 2013. Porque eu era uma dessas pessoas que ficava questionando, será que precisa mesmo? E a escola tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Será que tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito, querido. Você precisa dedicar o seu tempo para estudar, senão você não vai crescer. Senão você vai ficar parado. Senão você não vai avançar no propósito de Deus. Amém? É assim na vida secular. Se você quer atingir novos níveis, se você quer ter uma nova profissão, mudar a sua carreira, você precisa fazer o quê? Você precisa parar e estudar. Se você olhar para essas grandes pessoas, para esses grandes líderes, eles tiveram uma formação e eles não param nessa formação, aí vem uma pós, vem um MBA, vem um monte de coisa. Por quê? Porque eles querem estar sempre crescendo, sempre avançando. Por que nós não podemos parar também para estudar a palavra e avançar na palavra? Amém? Então é preciso sim que a gente pare e estude. É por isso que a gente fala tanto do Rema, porque o Rema faz isso, traz para a gente esse entendimento, conhecimento da verdade, para que a gente avance no Senhor. Amém? Você já fez sua matrícula? Não, vai fazer depois então, né? Amém? Então nós vamos falar hoje um pouquinho de doutrinas básicas. É uma das 24 matérias que você vai encontrar no Rema. Doutrinas básicas da Bíblia. Sabe, essa semana, esses dias eu estava meditando sobre algumas coisas, porque lembra que eu disse para você aqui outro dia, as responsabilidades, elas também aumentam, né, conforme a gente vai crescendo. E eu precisava cumprir com algumas coisas, né, estava meditando em algumas coisas e pensando, eu também preciso me organizar para ensinar sobre doutrinas básicas. E depois eu fui entender que Deus estava me levando para um mesmo caminho, que as coisas estavam sendo ligadas. Sabe, eu comecei a pensar que nós estamos hoje vivendo em um mundo de muitas informações, não é verdade? Em um mundo de muitas notícias, de muitas filosofias, pensamentos, não é assim? E o que a gente percebe? Que aquelas pessoas que detêm a informação, elas detêm o poder. É ou não é? Elas estão em uma posição de autoridade. Não é assim? Quem detém a informação detém o poder. E sabe, queridos, o ser humano, o homem, ele precisa de algo em que se apoiar, em algo em que acreditar.
Não é assim? Nós vivemos em uma sociedade, para que nós possamos nos enquadrar, para que nós possamos ter uma posição enquanto cidadão, nós precisamos de algo em que se apoiar. E aí a sociedade vive correndo de um lado para outro, buscando essas informações, buscando essas verdades. E vem alguém e fala, não, é desse jeito, e todo mundo vai para aquele lado. E vem outro e fala, não, agora é desse jeito, e todo mundo vai para aquele lado. Não é assim? Mas Deus começou a falar comigo sobre isso. Sabe, queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos na coisa certa, a gente avança. Quando nós buscamos naquilo que realmente é a verdade, a gente avança. Mas quando a gente se sustenta naquilo que não é verdadeiro, a gente retrocede. Não é verdade? Sabe, nada, nem ninguém consegue avançar se não estiver bem fundamentado. Você não vai conseguir avançar no seu conhecimento se você não estiver bem fundamentado naquilo que você tem estudado. Um edifício não consegue ser edificado se ele não estiver com uma base sólida. Não é verdade? Se não estiver com um alicerce sólido. Jesus mesmo falou sobre isso. E nós vamos começar por aí. Eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. E nós vamos começar entendendo que ninguém pode ser edificado sem estar bem estruturado. Nada pode ser edificado, levantado, estabelecido, sem que esteja antes bem alicerçado, bem estruturado. Você chegou lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ainda no 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Jesus falando, olha, duas situações. Uma pessoa vai e constrói a sua casa sobre a rocha, bem firmada, bem estruturada. Bateram ventos, chuvas, rios e essa casa prevaleceu. Mas alguém construiu a sua casa sobre a areia, e os mesmos ventos sopraram, as mesmas chuvas, os mesmos rios, e a casa caiu, foi grande a sua ruína. Sabe, querido, o que são esses ventos? O que são essa chuva? As dificuldades que nós enfrentamos, não é verdade? As tribulações, talvez os ataques do diabo, as mentiras do diabo. Mas esses ventos sopraram iguais para as mesmas pessoas, amém? O diabo ataca, ou o diabo vem com você, tentar derrubar quem está no mundo, eu digo no mundo, vivendo na sua vontade. Não é preciso, você concorda comigo? Que ele não precisa se preocupar com essas pessoas, ele não vai atacar quem está já praticando as obras que ele quer que pratique. Não é verdade? Está tudo bem com esses. Ele vai afrontar aqueles que estão fazendo aquilo que ele não quer que faça. Amém, queridos? Essas pessoas de quem Jesus estava falando, esses dois tipos de pessoas estavam na igreja. Amém? Os firmados na rocha, o que Jesus disse? São aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Agora, aqueles que não ouvem, ou que ouvem e não praticam, vão ter problemas. Amém? Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz que aquele que ouve e não pratica é negligente. Nós não devemos agir dessa forma, nós devemos ouvir a palavra e praticarmos a palavra, porque é essa palavra que vai nos sustentar. Amém? Não basta ser ouvinte. Sabe, queridos, a questão não é em nós sermos ou não atingidos pelos ventos, mas é como nós nos comportamos quando somos atingidos. Amém? Quando você olha para um prédio lindo, uma construção imponente, você olha para esse prédio e você vê o alicerce do prédio? Você não vê, mas como é que você sabe que ele está lá? Quando vem uma tempestade, quando vem alguma coisa e o prédio continua lá, firme, inabalável. Amém? Como que nós sabemos que a palavra está em nós? Quando nós continuamos firmes diante das circunstâncias. Amém? Quando nós continuamos inabaláveis diante das circunstâncias. Sabe, queridos, nós vivendo hoje nessa sociedade de incerteza, em um mundo de muitas verdades, não é? Entre aspas.
Vivemos em uma sociedade em que cada um quer estabelecer as suas verdades, cada grupo se reúne e estabelece as suas verdades. Existe hoje um conceito muito relativo do que é verdadeiro. Você concorda comigo? Do que é verdade, o que não é, do que é certo, do que é errado. Amém? E aonde que nós, enquanto igreja, ficamos no meio disso tudo? Nós temos a verdade que é verdadeira, se eu posso dizer assim. Amém? Sabe, queridos, nós não temos uma verdade que simplesmente leva ao debate, que simplesmente leva a conceitos. Não, nós temos uma verdade que é poderosa, que ela age realmente. Nós não precisamos ficar temerosos diante dessas circunstâncias, de tantas tensões culturais, de tantos conflitos, de tantas teologias, filosofias. Nós temos a verdade revelada por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele está agora dentro de você. Essas verdades precisam estar dentro de você. Amém? E dessa forma você está em uma condição de autoridade. Amém? E nós não estamos aqui falando de doutrinas humanas, não. De nada adianta nós estarmos firmados em doutrinas humanas. Amém, querido? Elas não vão nos dar o fundamento quando nós precisamos. As doutrinas humanas, elas podem ser mudadas de acordo com a circunstância, de acordo com o tempo, não é verdade? Mas aquelas que são doutrinas do Pai, elas permanecem para sempre. Amém? Mateus no capítulo 15, no versículo 9, Jesus falando, ele disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, de nada adianta, não vão ter força nenhuma, não vão nos dar estrutura nenhuma. Amém? E ele disse em João 7,16, Jesus respondendo disse: mas a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém? A doutrina que nós pregamos, ela vem direto do Pai. Ela é a doutrina de Cristo e que vem direto do Pai. O nosso compromisso são com essas verdades. Amém? O nosso compromisso, querido, não é com a doutrina de uma denominação, não é com a doutrina de homens, mas é com a doutrina que vem direto do Pai. Amém? Jesus ensinava uma doutrina. Amém? Nós acabamos de ler em Mateus, lá no versículo 27, do capítulo 7, que quando Jesus concluiu o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém? Ele ensinava uma doutrina. Mas você sabia que os fariseus também tinham uma doutrina? Fariseus eram um grupo político, religioso da época que começou a criar algumas doutrinas também, né? Distorcer algumas verdades para tentar distorcer a palavra e a verdade. E eles também tinham doutrinas. Mateus no capítulo 16 e no versículo 12, você pode olhar? Mateus 16, 12, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, ou seja, doutrinas de homens. Jesus estava na terra, estava falando de uma doutrina, de uma verdade, que ele recebeu direto do Pai. Ele disse: não falo por mim mesmo, mas falo daquilo que o Pai me enviou. Mas tinha outras pessoas no mesmo momento que estavam também trazendo outros ensinos, outras doutrinas. E você sabia que o diabo e seus demônios também têm as suas doutrinas? Como assim, professor? Não pode, só a doutrina é só de Jesus. Não, você pode abrir comigo aí. Abre, por favor, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. Você sabe, eu já falei no outro dia, nessa escola você vai aprender, essa palavra vai estar em você e você vai aprender não só a ouvi-la, mas também a manuseá-la, amém? Então, vai lá comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. 1 Timóteo 4 e 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, o diabo e os seus demônios também têm doutrinas. Eles também vão querer trazer ensinamentos, mas esses ensinamentos vão nos trazer estrutura? De forma alguma. Ensinamentos humanos vão nos trazer estrutura? De forma alguma. Nós ficamos com as verdades da palavra, elas que nos dão um fundamento sólido. Amém? Elas nos dão a estrutura para a nossa vida. Sabe, queridos, nós estamos sendo edificados em Cristo, não é assim? E se nós estamos sendo edificados, nós precisamos ser edificados sobre um fundamento sólido.
Concorda comigo? E aonde está esse fundamento? Na palavra, nas verdades da palavra. Amém? Paulo, ele foi bem enérgico escrevendo aos Gálatas, em Gálatas no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala assim, ó, eu muito me admiro que tão depressa vocês deixaram do conhecimento da graça de Cristo para um outro evangelho. Amém? E ele fala assim, ó, e que na verdade nem é outro, porque não há outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo falando, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Ou seja, que não tenha valor nenhum, que seja desconsiderado, seja banido. Porque só existe uma verdade, amém? São as verdades que vêm direto do Pai, que estão hoje disponíveis para nós por meio da sua palavra, amém? Sabe, queridos, e se existem tantas verdades, pseudo-verdades, né? Se existem tantos conceitos, como nós sabermos, em meio a isso tudo, se nós estamos recebendo o ensinamento errado ou o ensinamento certo? Como nós sabemos se nós estamos ouvindo realmente as doutrinas de Cristo? Quando nós conhecemos a verdade, amém? Quando você sabe que está recebendo alguma coisa errada. Sabe, eu vi alguma vez, alguém perguntou para uma pessoa que trabalhava no Banco Central e analisava notas falsas. E a pessoa perguntou, como que você sabe que uma cédula é falsa? Sabe o que ele respondeu? Porque eu conheço a verdadeira. Amém? Se você conhece a verdade, nada nem ninguém vai te tirar do caminho da verdade. Amém? É por isso que você precisa se dispor a conhecer a verdade. Amém? A se fundamentar nessas verdades, para que nada nem ninguém tire você do caminho da verdade, tire você do seu alvo. Amém? A verdade, querido, ela nos liberta do engano. Por isso que essa escola se propõe a ensinar essa verdade, para que nós sejamos livres do engano. Amém? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo para que ele ensine a verdade em todo o tempo. E é isso que nós estamos fazendo, ensinando essa verdade. Abre comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo chamando a atenção de Timóteo, que era o seu discípulo na fé, ele fala, olha só, conjuro-te, chama a sua atenção para que, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha o versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, é porque existe uma doutrina que não é sã. Não é verdade? Se ele está dizendo, olha, vai chegar o tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas tendo como comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que eu disse no começo, querido? Nós estamos vivendo em uma sociedade de muitos conceitos, de muitas filosofias. Não, é dessa forma, não, eu acho que tem que ser assim, pessoas se levantam, não, eu acho que tem que ser dessa forma, muitas doutrinas, muitos ensinamentos. Nós não estamos, e olha o que ele fala no versículo 4, só para nós concluirmos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, são histórias. Nós não estamos aqui para te contar uma história, nós não estamos aqui para te falar de uma suposição. Existe uma única doutrina que é a verdade, que não muda de acordo com as circunstâncias, que não muda de acordo com o tempo, mas que permanece para sempre. Amém? Se ela permanece para sempre, você estando fundamentado nessa verdade, você permanece para sempre. Amém? Em Tito, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não importam as outras doutrinas, não importam os muitos ensinamentos que estão ao seu redor, você se agarre, você fale a doutrina da verdade, a sã doutrina, a única, a verdadeira. Amém? Esse é o nosso compromisso, de embasarmos, de trazermos o conhecimento da verdade, para que nós possamos avançar. Amém? Então essa matéria, ela é fundamental nas nossas vidas,
para que a gente tenha uma estrutura sólida, para que a gente cresça saudável em Cristo. Amém? Eu vivi por muito tempo achando que doutrina era outra coisa. Amém? Mas graças a Deus que Ele me libertou, amém, queridos? Porque eu cheguei ao conhecimento da verdade, e a verdade nos liberta do engano. Amém? E você não precisa mais ficar se sujeitando a doutrinas de homens, porque você tem a verdade da palavra. Amém? Aleluia. E só para que você então compreenda o que eu quero te trazer, o que eu quero que você saia daqui hoje convicto e desejoso de fazer a sua matrícula, sabendo que existe uma palavra disponível para nós, existe uma verdade disponível para nós, e o nosso desejo é que você conheça dessa verdade, e o que eu quero é que você saiba da importância de nós estarmos fundamentados nesta palavra, nesta verdade, amém? De nós estarmos estruturados nisso, e é por isso que eu estou te dando essa base. E eu quero que você vá comigo, então, em Hebreus, no capítulo 6, para que você entenda e conheça um pouco quais são essas doutrinas que eu estou falando, as doutrinas básicas de Cristo. Vai lá em Hebreus no capítulo 6, a partir do versículo 1, Hebreus 6, nós vamos ler o 1 e o 2. Você chegou lá em Hebreus? Sim. Hebreus capítulo 6, 1 e 2. Olha só, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Aqui em Hebreus, no capítulo 6, nesse texto, nós encontramos a base da doutrina de Cristo. Amém? Você vai entender e você vai estudar com todos os detalhes esses princípios no Rema, dentro dessa matéria de doutrinas básicas. Olha só, são eles: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Um pouco antes, o escritor estava falando sobre nós avançarmos em maturidade, amém? E ele está dizendo agora, por isso, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, que ele está dizendo que isso é o fundamento, nós só podemos avançar depois que nós tivermos consciência disso, depois que nós tivermos clareza disso, amém? E quando ele fala não lançando de novo, a palavra aqui que traduz isso tudo, quer dizer, não colocando de novo o fundamento, porque você já precisa estar fundamentado nisso, isso já precisa estar no lugar certo. Amém? Ou não colocando outro fundamento. Algumas versões estão trazendo assim, deixando de parte. Colocar à parte quer dizer separado para mim, como base. Já está colocado no lugar. Eu vou avançar agora a partir daqui. Amém? E o que é arrependimento de obras mortas? Eu gostei da versão King James, que escreveu assim, atitudes inúteis. Amém? Fica bem claro, não fica? Queridos, nós precisamos primeiro entender que nós somos seres espirituais. Vivemos uma vida espiritual recriada por Cristo. Vivemos agora no fruto do Espírito. Amém? Nós não precisamos mais das obras da carne que levam à morte. Amém? Efésios no capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia diz que nós fomos criados para boas obras. Aleluia. Depois ele fala que um dos fundamentos também da doutrina de Cristo é a fé em Deus. Precisamos entender que a fé é o que nos dá acesso ao reino de Deus. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Deus nos deu uma medida de fé para que nós vivamos segundo Ele, de glória em glória. Amém? Tudo que não provém da fé é pecado. Está lá na Bíblia, Romanos 14:23. Amém? Nós precisamos entender sobre fé, nós precisamos viver em fé, para que nós estejamos fundamentados. Ensino de batismos, e aí talvez você já esteja pensando, mas batismos, está no plural, é batismos mesmo, são vários. Só para citar 3, batismo em Cristo, que é o novo nascimento, batismo nas águas, que é aquela confissão pública de fé, e o batismo no Espírito, que é um revestimento de poder. Amém? Você concorda comigo que isso nos dá uma estrutura sólida? Você concorda com isso, que isso nos dá embasamento para que a gente cresça?
Amém? É sobre isso que você vai aprender então. Ele fala também sobre imposição de mãos. Deus deu esse poder à igreja. Amém, queridos? Mateus 16, 18, ele diz: e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Existe um poder atuante, disponível para você. Bênção é transmitida por meio da imposição de mãos. Ressurreição dos mortos, para citar duas, ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Amém? Depois você vai ver mais detalhes. E juízo eterno. Sabe que tem gente que tem medo do juízo. Ah, não, essa parte não... Juízo eterno, Jesus. Amém? Querido, quem tem medo de juízo é quem teme. Você concorda comigo? Tem os advogados aqui que vão poder me ajudar. Quando você entra em juízo com alguém, é porque você está requerendo algo que é seu por direito. Não é verdade? Querido, você sabia que tem coisas que são nossas, que ainda estão retidas? Amém? O juízo de Deus está a nosso favor, para liberar coisas sobre as nossas vidas. Amém? Então você não precisa ficar temeroso sobre o juízo. Amém? E você vai aprender mais sobre o juízo eterno. Aleluia. Queridos, são esses princípios que dão o fundamento que eu estou falando. É nisso que nós precisamos estar firmados. São essas verdades que nos farão crescer e avançar em Cristo. Amém? São o tema principal dessa matéria. Doutrinas que nós encontramos na palavra de Deus, que fundamentarão a nossa vida cristã de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, para que nós possamos crescer fortes, inabaláveis, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Porque o que acontece quando uma casa é edificada sem essa estrutura? No momento em que ela é atingida por circunstâncias, por ventos, por rios, ela vai cair. Então, esses princípios precisam estar claros para nós, precisam estar fortalecidos dentro de nós. Amém? E sabe, queridos, quando a gente fala de doutrinas básicas, entenda, o básico aqui não é assim, não, isso é básico, é irrelevante. Não, é básico no sentido de fundamental. Amém? De estrutura que você precisa. Amém? Sabe, eu sou professor de matemática, e... É porque eu falo e já fico assim, porque eu fico esperando as pessoas fazerem aquela cara assim, Jesus. E uma coisa que a gente costuma falar bastante é, esse aluno não tem base. Não é assim, quando a gente quer dizer que o aluno não tem jeito, não. É porque às vezes o que acontece, é uma criança que chegou lá no 8º ano, lá no 9º ano, não tem como eu ensinar a equação para ela se ela não sabe somar. Amém? Não vai ter jeito, não vai aprender. Então... não é que aquilo é indispensável, aquilo é básico, mas aquilo é fundamental para que ela cresça, para que ela atinja um novo nível. Amém? Se ela não tiver o básico, ela não vai conseguir atingir um novo nível. Amém? Se você não tiver fundamentado naquilo que é básico, que é fundamental, você não vai conseguir avançar, querido. Amém? E como que uma criança adquire esse conhecimento básico, para depois adquirir esse conhecimento avançado? Sentando, parando e estudando. Amém? E criando alicerces, criando estruturas, para que ela chegue a um novo nível. Amém? Nós só vamos conseguir atingir novos níveis, quando estivermos bem estruturados, bem fundamentados. Aleluia! Nenhum engenheiro vai autorizar a construção de um prédio que ele olha e fala, não, esse fundamento não está bem feito. Esse fundamento não está bem estruturado, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Não vai dar certo, vai cair. Amém? O segundo andar só pode ser construído se a base estiver bem edificada. Não tem como levantar uma edificação sem base. Você já viu alguém falar, não, eu vou construir uma casa, mas eu vou começar pelo telhado, porque aí eu já posso me abrigar. Não tem jeito. Não dá certo, não é verdade? Precisa da base para que traga uma sustentação para esse telhado. Amém? Quando vier a chuva, quando vier a circunstância, vai ficar firme, não vai cair. Precisamos ter entendimento do que é básico para atingir novos níveis. Sabe, queridos, não adianta a gente fazer coisas sem entender o que é básico. Sabe, não adianta a gente vir na igreja, a gente não sabe por que vem na igreja. Amém? Não adianta a gente dar oferta, a gente não sabe por que está ofertando. Amém? Aleluia.
Sabe, eu gostei de um ministro que eu escutei ele falando, tem gente, o desespero de algumas pessoas não é a falta de fé dele. É o fato dele saber que a sua fé é inoperante porque não está bem fundamentada. Amém? Se você quer avançar, se você quer ter a sua fé fortalecida, você precisa parar e aprender o que é básico. Amém? Aleluia! É isso que Deus tem para a sua vida, te trazer estruturas. Amém, queridos? Precisamos ter entendimento, precisamos ter fundamentos. Você precisa saber sobre fé, você precisa conhecer, você precisa ouvir, mas você precisa viver em fé. Você precisa falar sobre fé. Fé tem uma ação correspondente. Aleluia! Não se trata de verdades que levem ao debate, não, queridos. Se trata de verdades que são vividas, que são praticadas. Fé deve ser um estilo de vida. E um estilo de vida, ele chama a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas ele está fazendo diferente. Tudo está vindo contra ele está diferente, ele está fortalecido, ele está tranquilo. Porque está vivendo uma vida de fé. Porque está bem estruturado, porque sabe o que realmente é fé. Amém? Aleluia. Para isso nós precisamos conhecer essas verdades. Sabe, Jesus falava, você viu, a gente leu lá no versículo 28 e 29, quando ele concluiu, as pessoas olharam para ele e se maravilhavam, porque ele falava com autoridade. Por que ele falava com autoridade, querido? Porque ele vivia aquilo que ele falava. Ele tinha conhecimento, ele estava bem fortalecido, bem estruturado. Aleluia. Agia de acordo com o que ele falava, sabia quem ele era, o que ele tinha e o que ele podia. Aleluia! É preciso conhecer essas verdades. A doutrina de Cristo não deve ser só um conhecimento adquirido, não. Mas ela deve ser uma prática nas nossas vidas. Não adianta nós sabermos da imposição de mãos se nós nos deparamos diante de um enfermo e ficamos com medo de impor as mãos. Amém? Há um poder disponível, e você só vai colocar esse poder em ação quando você tiver o pleno conhecimento disso, quando você tiver convicção disso, e para isso é preciso prática, é preciso experiência. Amém? Não pode ser uma teoria para você. O fundamento de Cristo não pode ser uma teoria, é preciso ser uma lei na sua vida. Amém? Você sabe a diferença de teoria e de lei? Existem muitas teorias, existem inclusive teorias da física, né? Eu sou graduado em física. Eu sei que agora você vai se apavorar mais. Sim, né? Jesus já me libertou. Está me libertando. Outro dia eu digo a outra formação que eu tenho. Eu sou graduado, licenciado em matemática e física, e eu sou pós-graduado em neuropsicopedagogia. Eu estou falando que o pastor pediu. Aleluia. Sabe, queridos, existem teorias e leis, não é? E na física, você que terminou o 2º grau, você sabe. Não, o pastor sabe porque ele disse que fazia músicas, né, sobre as coisas de física. Existem teorias da física, existem leis da física. Existe, por exemplo, a lei da inércia. Todo o corpo permanece do jeito que ele está, até que uma outra força age sobre ele. Vai ser sempre, é por isso que você usa o cinto de segurança, né? Então, você está andando de carro, o carro freia, você vai para frente. Por quê? Porque o seu corpo tende a permanecer naquele movimento retilíneo uniforme. Não é assim? Isso é uma lei, sempre vai acontecer desse jeito, não adianta. Ah, não, se o carro tiver ABS, não vai. Não, vai acontecer sempre assim, porque é uma lei, não é uma teoria. Uma lei vai acontecer sempre. Teoria, existem muitas teorias, ó, e pode ser que seja dessa forma, são hipóteses, mas uma lei não, ela sempre vai acontecer do mesmo jeito. E sabe por que ela sempre vai acontecer do mesmo jeito? Porque essa lei, talvez ela até foi uma teoria, mas ela foi testada, ela foi experimentada, testada, e se tornou uma verdade. Aleluia! A palavra precisa ser experimentada por você. Experimentada. Amém? E aí você vai ser forte, você vai ter uma base sólida. E não importa o que esteja acontecendo, não importam as circunstâncias, as chuvas, os ventos, você continua firme, porque você já provou, e viu que Deus é bom. Amém? E viu que a sua palavra funciona. Amém? Mas você precisa da base. Amém?
Você precisa dessa estrutura. Não adianta você querer começar pelo telhado. Não vai dar certo. Aleluia. Não importa o que estão dizendo, importa o que está dentro de você. Importa o que você sabe. Deus é bom, a sua palavra é a verdade. Sabe, queridos, desprezar os fundamentos é desprezar o futuro de uma construção. Não, eu vou construir de qualquer jeito mesmo, não vou colocar aqui, vai ficar muito bonito. Eu vou usar um material de alta tecnologia, vou colocar porcelanato, vai ficar lindo. Vai ficar lindo, mas vai vir o vento, vai cair. Aleluia. Porque não tem estrutura. Sabe, queridos, enquanto igreja é indispensável que nós conheçamos as verdades da doutrina de Cristo. Nós precisamos ter plena certeza do que nós cremos. Sabe, queridos, você precisa ser, nós somos influências, não é verdade? Ou deveríamos ser. E as pessoas vão olhar para você, vão olhar para nós e precisam ver algo diferente. E elas vão ver, e elas vão te questionar. Mas por que isso? Por que você vai à igreja? Por que você dá o dízimo? Por que você é tão confiante? E você precisa ter pleno conhecimento, plena certeza das coisas que você crê, para você poder falar sobre isso. Amém? 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, eu vou citar para você, você pode anotar aí. Eu começo, até a metade eu vou pedindo para você abrir. Depois eu vejo que está acabando, aí eu começo só a falar para você. Amém? 1 Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você precisa estar pronto para responder às pessoas, amém? Porque elas vão ver em você uma influência. Segundo, você como igreja precisa estar fundamentado para alcançar a maturidade, amém? Senão nós vamos ficar sempre na mesma estação, no mesmo nível. Hebreus no capítulo 5, no versículo 13, ele falava antes, Hebreus 5, 13 e 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Uma criança não começa com alimento sólido, ela começa com o leite, mas em razão do costume, de experimentar, de provar, de ir criando uma estrutura, os seus sentidos são exercitados e ela avança, aí pode vir um alimento sólido. Quando nós conhecermos o básico da doutrina de Cristo, nós vamos poder avançar para níveis maiores. Amém? O conhecimento doutrinário nos guarda do engano. Já falei isso antes, Efésios no capítulo 4, no versículo 14. Para que não sejais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Precisamos estar firmados na verdade para não sermos enganados. Amém? Existem muitas doutrinas por aí. Você precisa conhecer a verdadeira, a sã doutrina, para que você se mantenha firme. Amém? 2 Timóteo 1,13, ele diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quando você se mantém firme nessa doutrina, você mantém um padrão. Amém? Temos a doutrina de Cristo à nossa disposição, querido. Temos a palavra de Deus à nossa disposição. Sabe, a palavra de Deus não foi deixada para nós por acaso. Ela veio com um propósito, estabelecer um padrão de vida para os homens. Amém? A doutrina de Cristo tem um propósito de nos dar um padrão de vida, de nos dar uma vida fundamentada, nos instruir. Aleluia. E aí, olha só, para você não sair daqui sem uma definição de doutrina, que nós falamos tanto de doutrina, existem duas palavras no Novo Testamento que se referem a doutrina. Logos, que é expressão do pensamento, concepção ou ideia, afirmação de Deus ou de Cristo. E didascalia, e as suas variáveis, que é ensino, instrução. Então eu cheguei na conclusão que doutrina de Cristo é a própria expressão do pensamento de Deus concebido aos homens. É a instrução e ensino vindo direto do Pai. Amém? E agora olha só o que a gente encontra, eu quero que você abra 2 Timóteo no capítulo 3 e no versículo 16. Enquanto você abre, 2 Timóteo 3,16, olha só, a doutrina de Cristo é a expressão do pensamento de Deus, concebida aos homens, instrução e ensino, vindo direto do Pai.
E olha o que nós encontramos Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, expressão vinda direto do Pai. É proveitosa para ensinar, a doutrina é ensino, amém? Para redarguir, para corrigir, para instruir, instrução em justiça. Aleluia! A doutrina de Cristo está na sua palavra, e a sua palavra, ela é íntegra, ela é digna de aceitação, ela é plena, ela é perfeita. Aleluia! A doutrina dos homens vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com as estações, de acordo com as circunstâncias, mas a doutrina de Cristo permanece para sempre. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Lembra que eu falei antes, quando você olha para a estrutura, para o alicerce de um prédio, para um prédio, você enxerga o alicerce, o fundamento? Não. Mas é Ele que está dando o fundamento, é Ele que está dando a estrutura, é Ele que está fazendo com que esse prédio permaneça firme diante de todas as circunstâncias. Amém? Não importa o que está acontecendo ao seu redor, você vai olhar para o que o mundo está dizendo, para o que as informações estão dizendo, e vai falar, isso não é para mim, isso não é o que a palavra diz ao meu respeito. Sabe, queridos, nessa matéria você vai construir uma base sólida nas verdades de Cristo, nas verdades de Deus. E com essa base sólida você vai poder ser edificado e avançar. Amém? Deus quer que nós tenhamos um padrão de vida estabelecido por meio da sua palavra. Deus quer te livrar do erro. Amém? É por isso que Ele deixou a sua palavra, é por isso que nós estamos nos propondo a parar e estudar essa palavra, para que nós sejamos livres do erro. Marcos, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus diz assim, Jesus demonstrando-os, diz, não é sem motivo que vocês erram tanto, pois não compreendei as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram porque não conhecem a verdade. Amém? O meu povo padece porque não conhece a verdade. É por isso que nós queremos apresentar essas verdades. É por isso que nós queremos que você seja envolvido com essas verdades. Amém? Para que você cresça saudável, para que você seja bem estruturado, que você seja experimentado com um bom fundamento, alicerçado, e assim se mantenha firme até o fim. Amém? Não seja abalado diante das circunstâncias. O alicerce de uma construção é o fundamental. Sabe, queridos, eu disse, o alicerce ninguém vê. Talvez as pessoas vão olhar para você e não vão ver você aqui todas as 3 vezes por semana, parando e estudando. Vão olhar para você e não vão ver esse alicerce. Mas não vão ver até que você passe pelas circunstâncias e se mantenha firme. Até que você se depare com um enfermo e ponha as mãos e ele fique curado. Amém? Até que você libere uma palavra de autoridade para alguém. Amém? De fé. Deus nos chamou para alcançar pessoas. E nós só podemos fazer isso quando estivermos bem estruturados. Amém? E para isso essas verdades precisam estar firmes em nós. Precisam estar dentro de nós. Sabe o que Jeremias disse lá em Jeremias 15:16? Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. Amém? Ele colocou aquilo para dentro dele, porque aquilo começou a nutrir o seu íntimo. Ou seja, começou a trazer uma base sólida para ele. Amém? São a minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Sabe, queridos, a base da doutrina de Cristo precisa estar dentro de você, para que ela seja um fundamento, para que você avance. Amém? O salmista disse no Salmo 119:97, como eu amo a tua lei. E depois, mais para frente, ele disse, a tua lei, a tua palavra é que ilumina o meu caminho, é que me dá a direção. Aleluia! Precisamos estar fortalecidos nessas verdades, precisamos estar firmados nessas verdades, para que nós avançamos. Sabe, a doutrina de Cristo, ela vem direto de Deus, ela pode ser provada, porque ela é verdadeira. Você precisa provar e ver que a palavra de Deus é a verdade. Amém? E só para nós estruturarmos isso, para resumir então, qual o nosso objetivo hoje?
que você compreenda que existem no mundo muitas doutrinas, que existem muitas informações e filosofias, mas que existe a sã doutrina, as verdades da palavra, que nos dão um fundamento, que nos dão firmeza. Amém? E que nós precisamos conhecer, provar e viver. Assim nós vamos atingir a maturidade. Nós vamos ser livres do engano. A palavra vai nos dar uma base para a nossa edificação. Nós estamos sendo edificados, queridos. Amém? E nós precisamos ser edificados com força, com ousadia, bem posicionados. Amém? Sabe, eu comecei dizendo que, citando 1 Timóteo 2 e 4, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e sejam cheios do conhecimento da verdade. Sabe, querido, se essa é uma vontade de Deus para as nossas vidas como cristãos, Deus vai te dar sabedoria para que você consiga administrar o seu tempo para estar aqui essas 3 noites. Deus vai te dar o recurso que você precisa para sustentar as suas mensalidades. Amém? Para fazer a sua matrícula. Porque se essa é a vontade dEle, Ele vai fazer com que você cumpra com a sua vontade. Agora você precisa dar um passo de fé. Você precisa ter o desejo no seu coração. Amém? De se posicionar, de se doar, de fazer a sua parte, para que você receba esse fundamento, que você receba essa estrutura. Amém? E seja fortalecido no Senhor. Cristo é o centro de toda a doutrina. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, só para nós encerrarmos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testamento de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse ser crucificado. Foi por Ele, por meio dEle, que nós chegamos até aqui. Amém? É para Ele. Amém, querido? Então você precisa valorizar isso. Ele veio, abriu mão da sua glória, dedicou o seu tempo, a sua vida, para que nós chegássemos ao conhecimento destas verdades. Nós precisamos ser fortalecidos nessas verdades. Nós precisamos estar realmente firmados nessas verdades, para que nós avancemos. Amém? Para que nós criemos em nós uma estrutura sólida, fortalecida e que vão nos garantir uma firmeza até o fim. Amém? Aleluia! Então depois você pode passar lá no estande, fazer a sua matrícula, lembrando que se você está crendo ainda por isso, você pode fazer a sua inscrição e nós vamos crer junto com você, para que o recurso vai chegar. Amém? Lembra, é a vontade de Deus que você conheça a verdade. Amém? Que essas verdades se tornem uma lei dentro de você. Amém? E aí você vai começar a colocar isso para dentro de você, e você vai começar a ver a sua vida mudando, você vai começar a ver as barreiras caindo. Amém? E você vai começar a perceber a estrutura sendo levantada na sua vida, para que você consiga atingir novos níveis e seja fortalecido no Senhor. Amém? Aleluia.